O assunto de hoje é perdão. Você já sentiu a dor tão forte que só a palavra perdão parecia impossível? Quando alguém que você amava quebrou a sua confiança, destruiu a sua paz e deixou marcas tão profundas que você jurou nunca esquecer? O perdão é uma das palavras mais bonitas da língua e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de praticar. Ele parece simples nos livros, nos discursos, nos conselhos bem-intencionados. Mas quando é você quem carrega a ferida, o perdão se torna um peso insuportável. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos no verdadeiro significado do perdão. Você vai entender o que a ciência revela sobre esse ato tão poderoso, como ele impacta o cérebro e o corpo, e por que perdoar não é esquecer, não é aceitar, não é fraqueza. Perdoar é libertar. E talvez seja a chave para a sua saúde emocional e até física. Prepare-se para enxergar o perdão de uma forma que você nunca viu antes, porque hoje você vai descobrir que perdoar não é um presente para quem te feriu, é um presente para você. Perdoar não é apagar o passado, nem fingir que nada aconteceu. Perdão não é abrir mão da sua dor, da sua história ou da sua dignidade. Perdoar é parar de sangrar por uma ferida que já não deveria mais doer. É reconhecer que você foi ferido sim, mas escolher conscientemente não deixar que essa dor defina seu presente. Muitas pessoas confundem perdão com reconciliação, mas são coisas diferentes. Você pode perdoar alguém e ainda assim manter distância. Pode perdoar sem justificar. Pode perdoar e continuar a dizer: isso não foi certo e nunca mais terá espaço na minha vida. A neurociência já provou. Guardar mágoa desgasta o cérebro, ativa o sistema límbico, aumenta o cortisol, enfraquece o sistema imunológico e perpetua o estresse. Ou seja, quem não perdoa, adoece. Não porque a dor não é válida, mas porque ela não foi metabolizada. Perdoar é um processo, e esse vídeo vai te guiar passo a passo nesse caminho. O rancor não mora no coração, ele vive no cérebro. Toda vez que você revive uma mágoa, sua mente ativa os mesmos circuitos como se estivesse vivendo o trauma de novo. A amígdala cerebral, que reage ao medo e à ameaça, entra em estado de alerta. O hipotálamo ordena a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Seu corpo inteiro responde como se estivesse em perigo, mesmo que o perigo já tenha passado. E com o tempo, isso cobra um preço alto. Problemas de sono, falta de concentração, irritabilidade, tensão muscular, pressão alta, ansiedade crônica. Tudo isso pode ser alimentado por um ressentimento que você carrega em silêncio. Você acha que está seguindo em frente, mas por dentro, sua mente ainda está presa àquele momento. É por isso que perdoar não é ser bonzinho, é ser inteligente, é ser saudável, é se proteger. Porque enquanto você alimenta a raiva, é você quem sofre. Não é sobre o outro, é sobre a paz que você precisa e merece reconquistar. Você pode até dizer que quer perdoar, mas lá dentro, algo resiste. Um pensamento sussurra: se eu perdoar, estarei diminuindo o que aconteceu. Estarei dizendo que fui aceitável. E é aí que mora o bloqueio. Perdoar parece muitas vezes um gesto de submissão, como se perdoar fosse permitir que o outro saísse impune. Como se a dor que você sentiu não importasse mais. Mas não é isso. A dificuldade em perdoar vem do nosso instinto de proteção. O cérebro registra a dor como um perigo, uma ameaça que precisa ser lembrada para não acontecer de novo. Por isso ele resiste. Porque perdoar exige baixar a guarda, soltar o escudo, confiar que você pode ficar vulnerável e ainda assim continuar seguro. E também há o ego. A parte de nós que quer justiça, que quer revanche, que quer que o outro sinta o que você sentiu. Só que nesse jogo, ninguém vence. Perdoar é difícil porque exige maturidade emocional, mas é exatamente por isso que é transformador. Você sabia que perdoar pode literalmente mudar a química do seu corpo? Pesquisas em neurociência e psicologia
mostram que o ato de perdoar ativa regiões do cérebro associadas à empatia e ao autocontrole, como o córtex pré-frontal medial. Ao mesmo tempo, reduz a atividade da amígdala, o centro da raiva e do medo. Quando você perdoa, o corpo responde. Os níveis de cortisol diminuem, a frequência cardíaca desacelera, o sistema imunológico se fortalece, você dorme melhor, respira melhor, pensa com mais clareza. Seu corpo começa a sair do modo de sobrevivência e entra em estado de cura. É como se uma tensão invisível começasse a se dissolver. Uma leveza sutil toma o lugar da dor. Você volta a sentir, volta a confiar, volta a viver, com menos peso, menos ruído interno, mais presença. Perdoar, portanto, não é apenas uma decisão emocional. É uma escolha fisiológica, neurológica e espiritual. É a arte de ensinar o corpo a viver sem a armadura da dor. Talvez a pessoa que você mais precise perdoar seja você mesmo. Sim, é possível estar em guerra interna, por decisões que tomou, por palavras que disse, por chances que deixou escapar. Às vezes, nos culpamos por não ter sido fortes, por ter confiado demais, por ter demorado a reagir. E essa autocrítica silenciosa vai minando nossa autoestima, dia após dia. A neurociência mostra que a culpa ativa no cérebro áreas ligadas à dor social. É como se estivéssemos constantemente revivendo um julgamento interno. E, enquanto isso não é reconhecido e curado, nos punimos sem perceber, com sabotagens, autonegligência, relacionamentos tóxicos, procrastinação e autocobrança excessiva. Perdoar a si mesmo é um dos atos mais corajosos que existem, porque exige olhar com compaixão para a própria história e dizer, naquele momento, eu fiz o melhor que podia com o que eu sabia. Você não é seu erro. Você é quem sobreviveu a ele. E a sua cura começa quando você se liberta da prisão da culpa. Quantas vezes você já ouviu a frase, perdoar é esquecer? Mas será mesmo? A verdade é que o cérebro não foi feito para esquecer traumas. Ele grava tudo que pode representar perigo para o futuro. Por isso, tentar forçar o esquecimento é como querer apagar uma cicatriz a ferro. Não funciona e ainda machuca mais. Perdoar não é apagar a memória, é mudar a forma como ela dói. Você ainda vai se lembrar do que aconteceu, mas com o tempo vai perceber que aquela lembrança já não tem o mesmo peso emocional. Ela deixa de controlar suas reações, suas escolhas, seus relacionamentos. O perdão verdadeiro não exige amnésia, ele exige consciência. É você quem passa a controlar a memória, não mais o contrário. É como olhar para uma ferida que já cicatrizou. Você lembra da dor, mas não sente mais. Perdoar é se libertar da emoção presa na lembrança, não do fato em si, mas da dor que ele provocava. E é isso que faz toda a diferença. Uma das maiores confusões sobre o perdão é achar que perdoar significa aceitar o que foi feito. Mas a verdade é exatamente o oposto. Você pode e deve perdoar sem permitir que aquilo aconteça de novo. Perdoar não é baixar a guarda para quem te feriu. É levantar a sua dignidade, reconhecer sua dor e, a partir disso, escolher o que você não aceita mais. Perdoar não anula os limites. Ele os fortalece, porque agora você não está mais reagindo com raiva ou mágoa. Está agindo com clareza, consciência e amor próprio. A neurociência mostra que o perdão ajuda a ativar áreas do cérebro ligadas ao raciocínio lógico e à empatia, exatamente o que você precisa para escolher com sabedoria quem merece ou não continuar na sua vida. Perdoar é uma liberação interna, mas o outro também precisa fazer a parte dele. E se não fizer, está tudo bem manter distância. Você pode perdoar e, ainda assim, nunca mais olhar para trás. Muita gente se frustra por não conseguir perdoar de uma vez só. Mas o perdão raramente acontece num instante. Ele é um processo, uma construção emocional. É como reabilitar um músculo atrofiado. Precisa de tempo, esforço, consciência
e gentileza consigo mesmo. No início, a dor ainda é viva. Os pensamentos voltam, a raiva aparece, a mágoa pulsa. Você até tenta soltar, mas ela reaparece em forma de lembrança, de tristeza, de tensão no peito. E tá tudo bem. A neurociência emocional nos ensina que circuitos neurais precisam ser reprogramados, e isso só acontece com repetição e novas experiências. O perdão precisa ser praticado diariamente com intenção. É como uma meditação. Você decide retornar ao centro cada vez que a dor quiser te puxar de volta. E pouco a pouco, o que era ferida se torna cicatriz. O que era raiva se transforma em compreensão. O que era peso vira sabedoria. Não se cobre pressa. Se comprometa com o processo, porque perdoar é um ato de coragem que floresce com o tempo. Se existe um atalho para o perdão, ele se chama empatia. Não empatia com o erro do outro, mas com a sua dor. E também com a humanidade, imperfeita, contraditória, frágil, que habita todos nós. A empatia permite que você enxergue além do ato. Ela te faz perguntar: o que pode ter levado essa pessoa a agir assim? Não para justificar, mas para entender. Porque compreender não é concordar, é apenas libertar-se da prisão da incompreensão. E junto à empatia vem a autocompaixão, a capacidade de acolher a si mesmo com a mesma ternura que teria por um amigo querido. Parar de se culpar por ter confiado, por ter se machucado, por ter se calado. Você fez o melhor que podia, naquele momento, com o que sabia. Estudos mostram que práticas de compaixão ativam regiões cerebrais ligadas à regulação emocional e reduzem os efeitos do estresse. Ou seja, quanto mais compaixão você cultiva, mais fácil se torna perdoar. E quanto mais você perdoa, mais livre você se torna. Uma das ilusões mais perigosas sobre o perdão é achar que, depois dele, tudo deve voltar a ser como era antes. Mas o perdão verdadeiro transforma. E onde há transformação, não há mais espaço para repetição. Você não é mais o mesmo depois de uma dor profunda. Algo em você amadureceu, despertou, se fortaleceu. E por isso, o relacionamento com o outro ou consigo mesmo também não pode ser o mesmo. Perdoar não é resetar, é redefinir. É criar um novo ponto de partida, com novos limites, nova consciência, nova forma de se relacionar com a vida. E às vezes, isso inclui o afastamento. O perdão pode ser silencioso, interno, íntimo e ainda assim completamente verdadeiro. Porque perdoar é libertar o seu coração da prisão da mágoa, mesmo que o outro nunca saiba. A neurociência nos mostra que após o perdão, o cérebro encontra mais facilidade em criar novas conexões emocionais, mais saudáveis, mais seguras, mais conscientes. Perdoar é um ato de poder, mas o maior poder está em decidir para onde você quer ir a partir daqui. O perdão não é apenas simbólico, ele pode ser literalmente vital. Estudos conduzidos por universidades como Harvard e Stanford mostram que pessoas que perdoam com mais facilidade apresentam menor risco de doenças cardíacas, menor incidência de depressão, maior expectativa de vida e melhor qualidade do sono. E há histórias que comprovam isso. Uma mulher que, após anos de ressentimento contra o pai, desenvolveu uma dor crônica inexplicável. Nenhum exame identificava a causa. Foi só quando iniciou um processo profundo de perdão com terapia, escrita e meditação que, pouco a pouco, a dor desapareceu. Um homem que, após ser traído, mergulhou em depressão e isolamento. Achava que perdoar seria se humilhar, mas ao entender que o perdão era sobre ele e não sobre o outro, retomou o controle da própria vida, reconstruiu a autoestima e voltou a viver. Essas histórias não são exceção. Elas mostram o que acontece quando o cérebro, o corpo e o coração deixam de viver na defensiva e passam a operar no modo cura. Perdoar pode não mudar o passado, mas muda tudo sobre o seu futuro.
O perdão pode parecer algo grandioso, reservado para grandes traumas ou feridas profundas. Mas, na verdade, ele começa nas pequenas escolhas do cotidiano. Perdoar pode ser deixar de alimentar um pensamento negativo recorrente. Pode ser parar de repetir para si mesmo aquela frase dura dita no passado. Pode ser responder com paciência onde antes viria a crítica. Ou simplesmente dar a si mesmo a chance de recomeçar um dia ruim, sem se julgar por isso. Praticar o perdão é criar espaço interno. É não se agarrar tanto à razão, ao controle, ao orgulho. É lembrar que todo mundo está lutando uma batalha invisível, inclusive você. Você pode começar com um exercício diário, fechar os olhos, respirar fundo e perguntar a si mesmo: hoje, o que eu posso soltar para me sentir mais leve? A neuroplasticidade do cérebro mostra que hábitos emocionais também podem ser treinados. E quanto mais você exercita o perdão, mesmo nos detalhes, mais ele se torna parte da sua forma de existir. O perdão não é um ato isolado, é um estilo de vida. Guardar mágoas consome energia, e mais do que você imagina. Toda vez que você revive um conflito, se prende a uma lembrança amarga ou alimenta o desejo de vingança, está desviando força mental, emocional e até física de coisas que realmente importam. Perdoar é como soltar uma âncora invisível. É deixar de arrastar todos os dias o peso de algo que já passou. É permitir que sua energia volte a circular para projetos, afetos, sonhos, autocuidado. Quantas oportunidades você já perdeu por estar preso ao passado? Quantas relações foram contaminadas por dores antigas? Quantas versões de você ficaram sufocadas por ressentimentos que não foram curados? Quando você perdoa, não está dizendo que o outro merecia perdão. Está dizendo que você merece paz. Está se autorizando a crescer, a mudar, a viver com leveza e verdade. O perdão é como abrir espaço interno para o novo. E é nesse espaço que o amor floresce. Não apenas o amor pelos outros, mas principalmente o amor por si mesmo. O perdão não é um destino, é uma jornada que começa dentro de você, no exato momento em que decide não carregar mais o que te pesa. Talvez você esteja no início, talvez já tenha dado alguns passos. O que importa é que você está buscando, e isso já é um ato de coragem. Lembre-se, perdoar não é esquecer, não é aprovar, não é voltar atrás. É seguir adiante com mais sabedoria, com mais clareza e com menos dor. A ciência comprova, a vida confirma, e seu coração já sabe. Você merece viver leve. Você merece viver em paz. Você merece se libertar. Se este vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E se inscreva aqui no canal Neurovida, onde toda semana mergulhamos fundo nos mistérios da mente e do coração com a luz da neurociência e da consciência emocional. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.